Em uma terra árida, castigada pelo sol impiedoso e marcada por sussurros de perdas recentes, Maeve Callahan, uma mulher de estatura imponente, cujos ombros pareciam carregar o peso de 1000 silenciosas despedidas, caminhava. Seus passos eram firmes, mas o olhar distante carregava a viuvez como uma mortalha invisível. Naquele ermo de desesperança, o destino, em sua mais cruel ironia, cruzou seu caminho com o de Eli Harper, um vaqueiro que a vida havia despojado de tudo. Ele havia perdido o irmão para uma febre traiçoeira, seu cavalo, uma extensão de sua própria alma para o desespero de um abismo traiçoeiro, e suas terras, que antes prometiam futuro, para as garras afiadas da dívida. A esperança, um luxo que ele já não podia se permitir, havia se esvaído como poeira ao vento. O que ele não sabia, em sua miséria silenciosa, era que a mulher alta e taciturna à sua frente não buscava o consolo efêmero do amor ou a promessa vazia de um recomeço romântico. Maeve, com a dureza esculpida em seu semblante, buscava um acordo. Ela precisava de alguém que se mantivesse firme, um pilar inabalável em meio à tempestade que era sua vida. E ele precisava de abrigo. Um teto sobre a cabeça, talvez um pouco de comida, e a chance de reconstruir a dignidade que a vida lhe arrancara. Maeve tinha uma filha, uma pequena criatura de olhos curiosos e espírito indomável. E para ela, Maeve desejava um futuro. Não apenas um futuro, mas a força para trilhá-lo sem se desculpar por sua própria existência. A cruel ironia da vida se manifestava novamente. Ambos, quebrados e exauridos, se uniam não por paixão, mas por uma necessidade fria e cortante. Não houve promessas doces, nem alianças de ouro reluzente, muito menos declarações vazias. Aquele pacto, selado por um aperto de mão firme e um silêncio compreensivo, começou com o trabalho árduo, sob o sol escaldante, e com o silêncio compartilhado que falava mais alto do que qualquer palavra. Lentamente, dolorosamente, essa união forjada na necessidade começou a se transformar em algo maior, algo mais profundo, um vínculo construído sobre respeito mútuo, a verdade nua e crua de suas vidas e a inabalável vontade de sobreviver. Que destino cruel reservava para esses dois corações marcados? A crueldade da vida se manifestava em cada fissura da terra seca, em cada sombra alongada do entardecer que engolia a esperança. Maeve e Eli trabalhavam lado a lado, sem a necessidade de palavras. Ele, um homem de poucas falas, encontrou em Maeve uma parceira que entendia o peso do silêncio. Ela via nele a resiliência de um carvalho antigo, capaz de suportar as tempestades mais violentas sem se curvar. A pequena June, filha de Maeve, observava a dança silenciosa dos dois adultos, absorvendo a força que emanava deles. Seus pequenos olhos, outrora cheios de uma inocência desprotegida, começavam a refletir a determinação de sua mãe e a quietude estoica de Eli. A casa, antes um lugar de luto, começou a ressoar com o som suave do trabalho, o ranger da madeira, o tinir das ferramentas. Não era alegria, mas algo mais fundamental: a persistência da vida. O que Jared Holt, primo do falecido marido de Maeve, não sabia era que sua sombra maligna pairava sobre a frágil paz que Maeve e Eli estavam construindo. Jared, um homem cuja ambição era tão desmedida quanto sua crueldade, sempre cobiçou as terras de Maeve. Ele via a viúva como um obstáculo e Eli, o vaqueiro arruinado, como um mero parasita a ser removido. A vila, pequena e isolada, era um ninho de fofocas e julgamentos velados. As línguas ferinas sussurravam sobre a união estranha de Maeve e Eli, sobre a vergonha que ela trazia ao nome da família, sobre o oportunismo do vaqueiro. Maeve sentia os olhares, os risinhos abafados, mas sua espinha permaneceu reta.
Eli, acostumado à solidão, ignorava os mexericos. Eles tinham um pacto, e aquele pacto era a única coisa que importava. A semente da injustiça foi plantada na mente de Jared há muito tempo, quando o marido de Maeve ainda vivia. Jared sempre invejou a riqueza do primo, as terras férteis que Maeve agora herdara. Sua ganância era um monstro insaciável, e ele não descansaria até que tudo estivesse em suas mãos. Ele via Maeve não como uma parente, mas como uma peça em seu jogo cruel de poder e possessão. E Eli, o vaqueiro silencioso, ele era apenas um peão insignificante que seria facilmente esmagado. Mas o destino, com sua ironia implacável, tinha outros planos. A pequena June começou a crescer, cercada não por canções de ninar, mas pelo som rítmico do machado de Eli cortando lenha, pelo farfalhar das saias de sua mãe enquanto ela trabalhava na terra e pela quietude vigilante de ambos. Ela aprendeu a distinguir o cheiro da terra molhada, o silvo do vento antes da tempestade e a importância do trabalho duro. Seus pais, em seu silêncio, ensinavam-lhe mais do que palavras poderiam expressar. Ensinavam resiliência, honra e a força de resistir. Que crueldade o mundo reservava para uma criança forjada no fogo da adversidade. Maeve e Eli, por sua vez, continuavam a construir sua vida, tijolo por tijolo, suor por suor. As colheitas começaram a prosperar, a casa a ganhar o calor de um lar. A pequena June, no colo de Eli, parecia se acalmar, sentindo a força silenciosa do homem. Era um vínculo que ultrapassava as definições sociais, um laço de respeito e dependência mútua. Eli, que pensou que nunca mais teria nada, encontrou em Maeve e June um propósito. E Maeve, que se acostumara à solidão, descobriu que o peso da vida era mais leve quando compartilhado. O que eles não sabiam era que a sombra de Jared Holt se aproximava, mais densa e ameaçadora a cada dia. Jared, ardiloso e calculista, começou a espalhar rumores mais perversos pela vila. Ele insinuava que Maeve havia enganado seu falecido primo, que Eli era um ladrão de terras, que a pequena June era uma criança ilegítima, uma mancha na honra da família. Sua malícia era um veneno lento, infiltrando-se nas mentes das pessoas, distorcendo a verdade, transformando a compaixão em desprezo. Que alma cruel era a de Jared Holt, capaz de usar a dor alheia como arma. A inveja de Jared era palpável. Seu desprezo pela força de uma mulher e pela honra de um homem quieto era evidente em cada uma de suas ações. Ele não suportava a ideia de que Maeve, uma mulher, pudesse possuir tanto, ou que Eli, um vaqueiro sem nada, pudesse encontrar um lugar. Sua mente distorcida via a união de Maeve e Eli como uma afronta pessoal, uma violação das regras não ditas de sua sociedade patriarcal. Logo, ele pagaria caro por sua crueldade. A primeira investida de Jared foi sutil. Ele tentou subornar funcionários locais, oferecendo-lhes terras e favores em troca de documentos falsos que pudessem deslegitimar a posse de Maeve. Mas a terra de Maeve tinha um tipo diferente de guardião. Um velho escrivão, de mãos trêmulas e olhos cansados, mas com um senso de justiça inabalável, recusou a oferta de Jared. Ele conhecia a história da família de Maeve, a luta por aquela terra, o suor de gerações. O escrivão sabia a verdade, e sua integridade era uma barreira que Jared não esperava. Se apenas Jared tivesse conhecido a verdade sobre a inabalável honestidade daquele homem, ele teria agido de forma diferente. Mas sua arrogância o cegava. Ele acreditava que todo homem tinha um preço, que toda mulher poderia ser intimidada. A ironia era brutal. Ele subestimava a força silenciosa de Maeve e a integridade oculta dos poucos homens bons naquele vale. Maeve e Eli, em sua bolha de trabalho e silêncio, perceberam a mudança no ar. Os olhares se tornaram mais hostis, os sussurros mais audíveis. As crianças, outrora curiosas,
Agora se afastavam da pequena June no mercado, ecoando as palavras venenosas de seus pais. O coração de Mavi se apertava, não por ela, mas por sua filha. Ela havia prometido a June um mundo onde ela nunca precisasse se desculpar por ser quem era. Mas como proteger uma criança de um veneno tão insidioso? Eli, com sua intuição aguçada, percebeu que a atmosfera pesada não era coincidência. Ele começou a observar Jared, a notar os movimentos do primo. Jared, em sua autoconfiança, não notou a sombra silenciosa que o seguia. Eli começou a juntar as peças, fragmentos de conversas, olhares furtivos, a mudança na atitude dos vizinhos. Ele não falava muito, mas via tudo. Sua quietude era sua força, sua passição era sua arma. Uma tarde, enquanto Eli buscava lenha na floresta, ele encontrou um rastro de pegadas frescas, levando a uma cabana abandonada, conhecida por ser um refúgio para forasteiros e homens com segredos. Ele seguiu as pegadas, seu instinto o guiando. No interior da cabana, ele encontrou vestígios de um encontro recente. Garrafas vazias de uísque barato e, no chão, um papel amassado. Ao desdobrá-lo, Eli viu o nome de Jared Holt e o esboço de um mapa com as terras de Maeve marcadas com uma cruz vermelha. Era um plano, uma conspiração contra eles. O que Jared não sabia era que sua ganância o levaria à sua própria ruína. Ele era cego pela ambição, incapaz de ver as consequências de suas ações ou o preço que a vida cobraria por sua maldade. Em breve, ele pagaria caro por sua crueldade. A crueldade era um bumerangue, e o dele estava a caminho. Eli não contou a Mavi sobre o mapa imediatamente. Ele sabia que a notícia a alarmaria e ele queria ter certeza de suas suspeitas antes de preocupá-la. Ele continuou a observar, a coletar mais informações. Sua quietude se tornou uma armadilha para Jared, que, em sua arrogância, nunca imaginou que o vaqueiro arruinado pudesse ser uma ameaça. As tentativas de Jared para deslegitimar Maeve se tornaram mais audaciosas. Ele tentou corromper o xerife local, um homem de moral questionável e um histórico de fechar os olhos para o que lhe era conveniente. Jared ofereceu ao xerife uma parte das terras de Maeve em troca de sua ajuda para forjar documentos e depoimentos falsos. O xerife, com um sorriso ganancioso, concordou. Ele não sabia que estava se unindo a um navio afundando. Maeve sentia o cerco se apertar. Os poucos amigos que tinham na vila começaram a se afastar, com medo da influência de Jared. As ameaças veladas se tornaram mais explícitas. Homens de Jared começaram a rondar a propriedade, seus olhares cheios de intimidação. A pequena June, sensitiva, percebia a tensão. Ela se agarrava mais à mãe, seus olhos cheios de uma preocupação que uma criança de sua idade não deveria conhecer. A dignidade de Maeve estava sendo testada, sua paciência esticada até o limite. Mas ela não se curvaria, não por ela, mas por June. Se apenas Jared tivesse conhecido a força inabalável do amor de uma mãe, ele teria hesitado. Mas ele era um homem sem coração, incapaz de compreender laços tão profundos. Ele só via poder, dinheiro e controle. A ironia era cruel. Sua ambição o cegava para o verdadeiro poder que ele estava desafiando. Eli, em suas rondas noturnas, encontrava sinais cada vez mais claros da interferência de Jared. Arame cortado, cercas derrubadas, gado agitado. As evidências se acumulavam. Ele sabia que o confronto era inevitável, e quando a hora chegasse, ele estaria pronto. Aquele homem silencioso, que parecia ter perdido tudo, havia encontrado algo mais precioso do que qualquer bem material, uma família para proteger. Maeve e Eli, cada um a seu modo, sofriam em silêncio. Maeve com o peso da injustiça em seu coração, Eli com a fúria contida em sua alma. Mas seu sofrimento era digno, um testemunho de sua resiliência. Eles não clamavam por ajuda, não se desesperavam abertamente. Eles trabalhavam, persistiam, se preparavam.
Que crueldade o destino estava reservando para aqueles que o desafiavam. Em um dia chuvoso, quando o céu parecia chorar junto com a terra, Jared Holt fez sua jogada mais audaciosa. Ele apareceu na propriedade de Maeve com o xerife e um grupo de homens, portando um documento assinado, supostamente um mandado de despejo. O papel era falso, forjado com a cumplicidade do xerife corrupto, mas Jared o brandia como um troféu de sua maldade. Ele exigia que Maeve e Eli deixassem a terra imediatamente. A cena era patética. Jared em sua pompa, o xerife com sua expressão vazia e os homens com seus olhares intimidadores. O que Jared não sabia era que Eli havia antecipado esse movimento. Ele havia passado semanas investigando, conversando com velhos rancheiros e advogados honestos em cidades distantes. Ele havia enviado cartas, feito perguntas e reunido provas. Em um envelope gasto, escondido em seu bolso, estava a verdadeira história das terras de Maeve, documentos legítimos e depoimentos testemunhados. A verdade estava prestes a emergir. Maeve, com June aninhada atrás de suas pernas, encarou Jared com olhos que queimavam com uma fúria contida. Ela podia sentir a injustiça correndo em suas veias, mas sua voz permaneceu firme. Esta terra é minha, Jared. Pertenceu à minha família por gerações. Você não tem o direito de me tirar daqui. Sua dignidade era uma armadura, e Jared, em sua cegueira, não conseguia perfurá-la. Jared riu, um som seco e cruel. Sua? Onde estão suas provas, Maeve? Eu tenho documentos assinados, aprovados pelo xerife. Ele fez um gesto para o xerife, que acenou com a cabeça, um sorriso cúmplice em seus lábios. A humilhação era pública, o escárnio evidente, mas a dignidade de Maeve permaneceu inabalável. Foi então que Eli, silencioso até então, deu um passo à frente. Em sua mão não havia uma arma, mas um envelope. Os seus documentos são falsos, Jared, ele disse, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade inesperada. E o seu mandado de despejo é uma farsa. Os olhos de Jared se arregalaram. A surpresa e a fúria se misturaram em seu rosto. Ele não esperava que o vaqueiro arruinado tivesse uma carta na manga. Como ousa, seu caipira inútil! Jared gritou, sua voz falhando. Onde estão suas provas? O xerife instintivamente levou a mão ao coldre da arma. Ele estava acostumado a ameaças vazias, mas havia algo diferente na quietude de Eli, algo que o fez hesitar. A verdade estava prestes a detonar naquele cenário de opressão. Eli abriu o envelope, revelando um conjunto de documentos antigos e novos. Aqui estão os registros de posse originais, datados de 3 gerações atrás, devidamente autenticados pelo cartório. E aqui, ele continuou erguendo outro papel, está uma declaração do escrivão, detalhando suas tentativas de suborná-lo para forjar documentos falsos. Ele se recusou, Jared, porque ao contrário de você, ele tem honra. O rosto de Jared ficou pálido. O xerife, sentindo o terreno tremer sob seus pés, começou a suar frio. As acusações de Eli eram diretas, apoiadas por provas irrefutáveis. O escrivão, um homem respeitado na região, havia falado, e sua palavra era de ouro. E não é só isso. Ele continuou, sua voz ganhando força. Tenho testemunhas que viram seus homens vandalizarem as cercas de Maeve, espalharem rumores maldosos na vila. E, finalmente, ele disse, tirando o mapa amassado de seu bolso, encontrei isso na cabana abandonada, um mapa das terras de Maeve com um plano detalhado para desapropriá-la. O seu nome está aqui, Jared. E também as marcas de suas botas na lama que levei para a cidade para comparação. A sala de estar, que testemunhava a tentativa de despejo, de repente se tornou um tribunal, com Eli Harper como o acusador e Jared Holt como o réu. O impacto da revelação foi devastador. Os homens de Jared começaram a recuar, seus rostos mostrando medo e constrangimento.
O xerife, em choque, percebeu que havia se envolvido em algo muito maior do que esperava. Seu pacto com Jared Holt era uma bomba relógio prestes a explodir. O que Jared não sabia era que cada ação maligna que ele cometera seria revelada, cada mentira desmascarada, cada crueldade exposta. A ironia era brutal. Ele, que buscava arruinar uma família, estava prestes a ser completamente arruinado. A vida faria Jared pagar por cada lágrima que Maeve derramou, por cada noite de preocupação, por cada calúnia espalhada. Maeve observou Eli, um misto de surpresa e gratidão em seu olhar. Aquele homem silencioso, que ela havia tomado em sua casa por necessidade, havia se revelado seu mais fiel protetor. A pequena June, escondida atrás da saia de Maeve, sentiu a mudança na atmosfera. O medo deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Jared tentou recuperar a compostura. Isso é tudo uma farsa, uma conspiração contra mim. Mas sua voz tremia, e seus olhos, outrora cheios de arrogância, agora refletiam puro pânico. Ele havia sido pego, e sabia disso. Ele havia subestimado Ellie Harper, o homem que ele considerava insignificante. A porta da casa de Maeve se abriu e, para a surpresa de todos, o velho escrivão entrou, acompanhado por um juiz de uma cidade vizinha, um homem de reputação ilibada que ele havia contatado secretamente. O escrivão carregava um maço de documentos. "Eu posso confirmar cada palavra do Sr. Harper", o escrivão disse, sua voz clara e firme. "Jared Holt tentou me corromper e este juiz veio para verificar os fatos." Em um momento tudo mudou. A dinâmica de poder se inverteu brutalmente. Jared, o opressor, se tornou o oprimido. O xerife, cúmplice da farsa, começou a suar em bicas, seu rosto se contorcendo de medo. O juiz, com sua voz grave, anunciou: "Jared Holt, você está sendo acusado de falsificação de documentos, tentativa de fraude e intimidação. Xerife, você está suspenso e será investigado por cumplicidade em um crime federal." A revelação detonou como um trovão. Jared Holt, o homem que se considerava intocável, foi algemado ali mesmo, diante dos olhos de todos que ele havia tentado oprimir. A cena era um espetáculo de justiça sendo servida. Seus gritos de protesto eram abafados pelos murmúrios de surpresa e satisfação dos vizinhos que se aglomeravam na porta, atraídos pela comoção. A humilhação pública era completa e a moralidade do narrador se deleitava com cada momento. A ruína de Jared foi espetacular. Ele, que outrora desfilava com arrogância, foi levado para a prisão, suas mãos algemadas, sua reputação em frangalhos. A notícia de sua queda se espalhou como um incêndio, alcançando cada canto do vale. Os mesmos lábios que espalhavam calúnias sobre Maeve agora sussurravam sobre a desgraça de Jared. O homem que queria roubar a terra de Maeve perdeu tudo. Suas próprias propriedades foram congeladas, seus bens investigados, sua fortuna, construída sobre mentiras e manipulações, começou a desmoronar. Os cúmplices de Jared também pagaram por sua maldade. O xerife corrupto foi preso, seu distintivo arrancado com desprezo, sua carreira arruinada para sempre. Aqueles que o ajudaram a espalhar mentiras e a intimidar Maeve e Eli foram expostos, seus nomes manchados, suas vidas marcadas pela cumplicidade no crime. A justiça não se esqueceu de ninguém. A ironia era brutal. Jared, que havia se aproveitado dos mais vulneráveis, agora era o mais vulnerável. Ele, que julgava e condenava, agora era julgado e condenado. A vida faria ele pagar por cada lágrima que causou, por cada humilhação que infligiu. Karma nunca esquece, e sua vingança foi entregue com um prazer quase palpável. Maeve e Eli, por outro lado, emergiram da tempestade mais fortes e unidos do que nunca. A comunidade, que antes os via com suspeita, agora os olhava com respeito e admiração. A verdade tinha o poder de limpar as manchas, de restaurar a honra.
As terras de Mavi, que Jared cobiçava, floresceram sob seus cuidados, e os de Eli. A colheita foi abundante, um símbolo de sua resiliência e do triunfo do bem sobre o mal. A pequena June, que havia testemunhado a luta e a vitória de seus pais, cresceu com a certeza de que a força não se mede pelo poder, mas pela retidão de caráter. Ela aprendeu que lutar pelo que é certo, mesmo quando o mundo inteiro está contra você, é a verdadeira coragem. Seus pais, em seu exemplo silencioso, ensinaram-lhe a importância da honra, da verdade e da persistência. O legado de Mavi e Eli se tornou uma lenda no vale. Sua história era contada e recontada, um testemunho de que algumas histórias não nascem do amor fácil, mas da tempestade que dois corações sobreviveram juntos. Era a história de um casamento sem flores, de uma filha forjada no fogo e de uma família que aprendeu a lutar para existir, mesmo quando o mundo inteiro dizia que não devia. Que satisfação ver a justiça sendo feita, o mal punido e a bondade triunfando. Anos se passaram e o vale mudou. A poeira das intrigas e da crueldade de Jared Holt havia assentado, substituída por um ar de esperança e renovação. Jared Holt, outrora o homem mais poderoso e temido do vale, agora era apenas uma memória distante, um nome sussurrado com desprezo. Ele passou o resto de seus dias em uma cela fria, seus bens confiscados, sua reputação em pedaços. Seus apelos por perdão foram negados, sua arrogância finalmente esmagada pela implacável mão da justiça. Ele, que havia desfrutado de riquezas ilícitas, agora vivia na miséria, uma sombra do homem que um dia foi. A ironia era brutal. Ele havia buscado a ruína de outros e acabou encontrando a sua própria. Maeve Callahan e Eli Harper se tornaram pilares da comunidade. Suas terras prosperaram, não apenas com a agricultura, mas com a sabedoria e a bondade que eles compartilhavam. Maeve, a viúva gigante, cuja força havia sido tão desprezada por Jared, agora era procurada por conselhos, sua voz respeitada por todos. Eli, o vaqueiro arruinado, tornou-se o guardião silencioso do vale, sua sabedoria prática e sua integridade inquestionável. Eles ajudavam outros agricultores em dificuldades, ofereciam abrigo a forasteiros honestos e sempre se mantiveram fiéis aos seus princípios. A pequena June cresceu e se tornou uma mulher notável, uma verdadeira extensão da força e da coragem de seus pais. Criada entre rifles para proteger o que era seu, poesia para alimentar sua alma e coragem para enfrentar o mundo, June era um símbolo vivo de tudo o que Maeve e Eli lutaram para proteger. Ela se recusava a se encolher, a pedir desculpas por sua existência ou por sua força. Seus olhos, outrora cheios de preocupação, agora brilhavam com uma determinação inabalável e uma compaixão profunda. Ela se tornou uma advogada, lutando pela justiça para os oprimidos, para aqueles que não tinham voz, ecoando o legado de seus pais. A história de Maeve, Eli e June se tornou uma lenda, contada de geração em geração. Era uma lição de que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas em honra, integridade e na capacidade de amar e proteger aqueles que dependem de você. Sua família, forjada na tempestade, provou que o amor, mesmo que não comece com flores e doces promessas, pode ser o mais forte de todos os laços quando construído sobre respeito e verdade. Essa história nos lembra que karma sempre vem ao redor. Aqueles que semeiam o mal colhem a destruição, e a ganância sempre carrega sua própria punição. Nunca julgue pela aparência, pois a verdadeira força e a verdadeira honra muitas vezes se escondem nos lugares mais inesperados e nos corações mais silenciosos. Que esta narrativa sirva de advertência. Aqueles que buscam a ruína alheia, com certeza, encontrarão a sua própria. E aqueles que lutam pela verdade, mesmo diante da mais cruel das injustiças, encontrarão sua vindicação e a paz que tanto merecem.
Pessoas como Jared Holt realmente existem? Infelizmente, sim. Mas essa história nos mostra que a justiça, embora às vezes demore, sempre prevalece.